Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos nesse domingo 19 de abril, na nossa série de mensagens Servos, ainda na letra E, pensando nessa manhã sobre exaltar a pessoa de Deus e aqueles que Ele usa. 1 Timóteo no capítulo 5, versos 17 e 18 dizem assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Exaltamos a Deus quando o adoramos, quando vivemos para a sua glória, mas exaltamos os servos de Deus na medida em que cuidamos deles, de suas necessidades, dando-lhe dupla honra. Dignidade no sustento pastoral tem sido uma problemática que acompanha a vida da igreja já faz muito tempo. Em linhas gerais, sustento digno é ter a capacidade de oferecer ao pastor, ao presbítero, ao líder e à sua família condições de vida que os próprios membros da igreja têm ou gostariam de ter. Esta é uma matéria que exige de nossa parte, como igreja local, amor e sabedoria. A Bíblia nos ensina, na passagem de 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 7, algumas características, alguns detalhes, algumas implicações. E Paulo, para defender a sua tese do sustento ministerial, usa algumas imagens, como a imagem do guerreiro, a imagem do lavrador e também a imagem do pastor de ovelhas. Lá no 1 Coríntios capítulo 9, nós lemos no verso 6 a respeito da autoridade e da autenticidade do ministério. Ou seja, começaremos com o 6 e seguiremos adiante. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês. Pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? O que é que Paulo está querendo nos ensinar aqui, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 9? Ele está reafirmando a autenticidade do seu ministério apostólico. É muito triste para um ministro, para um pastor, ter que ficar reafirmando sua autoridade ministerial. Me parece que o problema não era o caráter de Paulo, sua índole, me parece que o problema era a atitude rebelde da igreja em Corinto. Diante das objeções à sua liderança ou à sua autoridade, ele aponta algumas direções muito seguras. Declara-se um homem livre e que gozava de plenos direitos e estava executando o seu ministério apostolar. A prova do seu apostolado autêntico era a própria igreja de Corinto, seu fruto, seu ministério, homens e mulheres que foram salvos pela pregação do apóstolo. Paulo foi enviado por Jesus aos gentios para que fosse vaso de bênção. Mas mesmo sendo evangelizados e pastoreados por Paulo, havia gente em Corinto que questionava o sustento pastoral. O ministério autêntico é marcado pelos frutos. Isso foi dito por Paulo aqui no verso 2 e no verso 3. O ministério de Paulo deu frutos. Os irmãos em Corinto eram frutos do ministério autêntico do apóstolo Paulo. Aqueles irmãos eram a marca ou a credencial que Paulo mesmo usou. Quando ele usa a expressão no Senhor, ele está dizendo que o trabalho que ele realizava não era apenas para o Senhor, mas era feito segundo o poder do Senhor. Paulo não pregou um evangelho dele, não criou uma seita, não ensinou uma filosofia, ele sempre trabalhou para o Senhor, tendo em vista a sua glória. Outra coisa que aprendemos aqui no verso 4 é que os ministros têm necessidades básicas que precisam ser supridas. O apóstolo reivindica para ele o direito de comer, de beber, de modo que aquelas igrejas a quem ele ministrava fossem responsáveis por cuidar dessas demandas. Comer e beber são necessidades básicas da vida de qualquer ser humano. Observe que Paulo não está pedindo supérfluos. Às igrejas cabe o dever de sustentar dignamente os seus obreiros, satisfazendo-lhes as suas necessidades básicas e essenciais, fazendo isso com dignidade, porque ele
abandonou todas as outras atividades para se dedicar ao cuidado do rebanho do Senhor e deve fazer isso sem preocupações, inclusive de natureza financeira. Paulo diz também no verso 5 que os ministros têm direito a ter uma esposa e uma família. Pessoalmente, ele renunciou a uma vida de casado. Não sabemos se era solteiro, viúvo, se era divorciado. Parece-me que ele vivia só e não tinha intenção de casar-se, mas ele advoga o direito daqueles homens que, em sendo casados e com filhos, desejam servir no ministério pastoral. Como então vai esse homem, como podem esses homens suprir a necessidade de sua família, sendo sustentados dignamente pelas igrejas locais? E se elas não podem fazer isso, tendo a oportunidade ou a possibilidade, se tem uma outra atividade profissional, de dividir o seu tempo entre a igreja local e um trabalho secular. Paulo diz também no verso 6 que os ministros têm o direito de servir a Deus, sustentado pelas igrejas. Aqui Paulo fala que tanto ele e Barnabé trabalhavam para o sustento. Paulo era um fabricante de tendas. Os demais apóstolos eram sustentados pelas igrejas, mas os direitos de Paulo e Barnabé eram iguais aos dos demais apóstolos. Então, um pastor que trabalha de tempo integral não é diferente de um pastor que trabalha de tempo parcial. Ambos são sustentados pelo Senhor, uns somente pela igreja, outros através também do suor do seu rosto em alguma atividade profissional. Se uma igreja tem condições de sustentar dignamente o seu obreiro, deve fazê-lo. Se ela não tem, deve permitir então ao seu pastor que trabalhe em outro negócio, de modo a que possa com dignidade manter a sua família. Eu sei que esse é um tema polêmico. Muito particularmente isso tem nos afetado como igreja local. No último mês de março, e pelo que podemos perceber agora também em abril, não foi possível ter recursos suficientes através da entrega dos dízimos, das ofertas, para, por exemplo, o sustento pastoral. Nossa diretoria se incomodou, pensou em algumas estratégias, nossos irmãos da tesouraria estão muito preocupados. O que fizemos? Demos prioridade a pagar as taxas e aos tributos, demos prioridade a pagar a remuneração também de nossa irmã zeladora. Fiquei sem o sustento da parte da igreja, mas não fiquei sem o sustento da parte do Senhor. Que os irmãos orem pelo seu pastor. Que os irmãos orem pela situação do seu país, porque muitos dos nossos irmãos não têm contribuído no mês de março e também ainda não contribuíram em abril, porque estão sem trabalho, seus pequenos negócios fechados, aqueles que prestam serviços como zelador, diarista, pedreiro, aqueles que trabalham por conta, estão sem receber. Uma vez não tendo recursos, não podem contribuir para a igreja local. É verdade que eu não sou pastor de tempo integral. A igreja me tem como pastor de tempo parcial, mas nesse tempo o Senhor está cuidando, assim como cuidou de Israel por 40 anos no deserto, vai cuidar de nós. O fato de não termos tido condição durante o mês de março de prover o sustento pastoral e provavelmente de não termos como fazê-lo em abril, não significa dizer que estamos descomprometidos como igreja local desta responsabilidade. Ore por mim, ore por você, ore pelo seu país, ore por sua igreja. Se você pode contribuir de alguma forma, não se esconda, porque a responsabilidade é de todos nós. Que Deus te abençoe, tenha um bom domingo. Exalte ao Senhor, mas exalte também aqueles que Deus usa para abençoar a sua vida neste mundo.